vamos fazer aí aula 5. A gente vai hoje... para mim incomoda, certo? Eu vou tentar só usar isso quando for necessário realmente. Deixa eu tirar isso aqui. Tirar isso aqui por enquanto. A gente continua com a função permissividade, a forma geral. A gente vai ver algumas coisas interessantes que a gente tem que observar, né? No limite de altas frequências, o que acontece com materiais em geral. Né? E também, como é que a gente fala em permissividade de metais, certo? De que forma isso se conecta com a condutividade elétrica de metais. Né? Qual é a conexão entre essas duas coisas? Né? Ou seja, especificamente, né? Olhando essa função permissividade no limite de baixas frequências, a gente vai poder identificar a condutividade do jeito que a gente conhece em teoria de condução elétrica. Né? Então, a gente vai, no limite de baixas frequências, vai investigar essa função permissividade e conectar isso com a condutividade elétrica, certo? A gente derivou... rapaz, tem uma aula anterior aí, esqueci de abrir, né? Deixa eu... Vou pegar de novo aqui. Pegar a expressão direta. A função permissividade que a gente derivou na última aula, né? Deixa eu pegar esse aqui mesmo, esse aqui pode ser usado. Aula 4, né? Nós temos essa expressão aí. Deixa eu pegar aqui no final. Se a gente chegou nesse resultado aqui final, né? A função permissividade esse f de epsilon r, né? Essa função aqui, certo? Que é, na realidade, ou seja, devido à questão da polarizabilidade que a gente discutiu na última aula, né? Essa função f de epsilon r, definida, né? Como 3 epsilon r menos 1 sobre epsilon r mais 2. Tá? Ou seja, você pode obtido epsilon r, você obtém um epsilon r. Obtido f, né? Você obtém um epsilon r. E f é dado por essa função geral da frequência, levando em conta, né, o vigor do oscilador, FJ, né? Para cada linha de absorção, cuja frequência natural é ℏ e a absorção meia largura de linha γj. E aí tem a contribuição do núcleo, né, digamos aí, né, do núcleo do átomo, certo? A gente quer investigar essa expressão no limite de altas frequências, ou seja, ômega muito maior do que a maior frequência de ressonância possível. Tá? Então a gente quer saber ômega muito maior, né, do que ômega R. Observe que essas expressões, se você olharem para o denominador dessas expressões, quando o ômega começa a aumentar muito, certo? Isso começa a se tornar pequeno, esses termos, certo? Todos eles. E quando eles se tornam muito pequenos, né, é porque epsilon R tende ao valor 1, né, das zeros aqui. Certo? Então, epsilon R no limite de altas frequências realmente vai ser muito próximo de 1. Né? Ele pode aproximar então essa soma por 3. Certo? Você vê com a expressão aí, 3 sobre 3 dá 1, epsilon R aproximadamente, né, no limite de altas frequências 1, mais aqueles termos lá. Né? Ou seja, eu posso desprezar isso aqui, tá certo? Posso desprezar isso aqui porque é a largura, isso é meia largura da linha, de cada linha. Isso é pequeno em relação à frequência, né, em si, então isso aqui pode ser desprezado, porque é muito menor que ômega quadrado. Aqui também, né, todas as ressonâncias são pequenas em relação à frequência de operação, e esses produtos são realmente pequenos em relação à frequência de operação. Então você fica só com esses dois termos, né, vai ser esse fator 1 sobre ômega 2 negativo, né, esse fator
né? E essa soma aí fica essa expressão, ou seja, εr, ou seja, isso aqui é igual à função da εr menos 1, né? F de εr da εr menos 1, ou seja, εr é aproximadamente igual a 1, menos, né? Aí você vai ter o fator que é o que sobra, já desprezando, né? Você vai ter uma densidade zq ao quadrado, né? Sobre a massa do núcleo ε0, você tem a função sobre ômega 2, né? Esse menos veio porque o denominador tem ômega 0 ao quadrado, né? Menos ômega 2 ao quadrado. Então o menos ficou na frente aqui, certo? E aqui tem a mesma coisa, vai ficar mais outro menos ali. Vai ficar menos NQ2, massa do elétron, né, no caso, ε0, né? E aí você ficou com a soma de J igual a 1 até K de FJ. Lembre-se que FJ, que é o vigor do oscilador, é o número de elétrons em cada frequência natural, né? Esse ômega 2 sai da soma, e essa soma, né, de K grupos de elétrons, né, isso aqui vai dar o número de elétrons, né? Z, certo? Você só agrupou os Z elétrons em grupos, em K grupos, né? Esse ômega sai da soma, então fica com esse ômega em evidência, e você vai ter essa expressão aí, εr aproximadamente 1 menos, né? Algo do tipo, observe que aqui você tem essa frequência em evidência nos dois termos, né? Vai ficar 1 sobre ômega 2 e algo em cima com dimensão de frequência. Se é dimensional, então você vai ter algo do tipo ômega p ao quadrado sobre ômega 2. Onde ômega p é o fator que multiplica 1 sobre ômega nessa expressão aqui, certo? Né? Que é esse fator mais esse aqui, né? Certo? Ou seja, vamos isolar aqui, ômega p ao quadrado é igual a n vezes zq2 sobre m maiúsculo ε0 mais n zq2 de novo, né? Sobre, observe o seguinte, eu estou botando aqui, mas deixa eu voltar. Aqui tem NQ2, rigorosamente, NQ2, vai ter um Z que apareceu, né? Certo? Sobre M ε0, né? Isso aqui é escrito como ZQ ao quadrado, e aqui eu boto um Z embaixo, certo? Aí fica o mesmo numerador, né? Isso é a frequência. Então a gente quer investigar o que é essa frequência de plasma, esse ômega P, que vai chamar de frequência de plasma, certo? Então você tem N ZQ ao quadrado sobre ε0, 1 sobre a massa do núcleo, mais 1 sobre Z vezes a massa do elétron, certo? Tá? Agora observe, a massa do núcleo é muito maior do que Z vezes a massa do elétron, né? Z é o número de elétrons do átomo, né? M é pelo menos 1840 vezes, né? Tem os nêutrons também que estão lá no núcleo, certo? Então, isso aqui é muito maior do que isso. Ou seja, isso aqui pode ser desprezado, certo? Então, essa frequência ômega p ao quadrado tem esse... eu boto aqui o M, né? Certo? Esse Z2 com esse Z cancela, né? Vai ficar N vezes Z. N é a densidade de átomos. Z é o número de elétrons. N vezes Z é a densidade de elétrons ligados, né? Densidade de elétrons total, certo? Do material, né? Então essa frequência tem essa expressão importante que tem importância, né, na teoria de metais e de elétrons, certo? Ou seja, a densidade de elétrons quadrado da carga sobre m ε0. A função permissividade de um material
muito acima da última ressonância do material tem esse comportamento. 1 menos ômega p ao quadrado sobre ômega 2, onde ômega p depende diretamente. Quanto maior a densidade, certo? Maior essa frequência. Tá? Esse regime vai ser atingido lá para a ultravioleta, tá certo? Quanto mais pesado, mais número de elétrons tiver cada átomo do material. Certo? Observe que, rigorosamente, em meios convencionais, né, de elétrons convencionais, né, isso rigorosamente só vale para ômega maior do que ômega p. Observe que essa expressão diz que o epsilon é negativo para ômega menor que ômega p. Isso não acontece em materiais convencionais, certo? Só em outros materiais em metais, como a gente vai ver daqui a pouco. Né? Então, rigorosamente, essa análise aqui é válida para dielétricos, né, convencionais, só vale na frequência acima dessa frequência que a gente chama de frequência de plasma do material. Então, acima da frequência de plasma, todos os elétrons oscilam na frequência ômega, como se tivesse um gás de elétrons, certo? Praticamente livre, não tem ligação nenhuma. Você observe que não existe ressonância armária, acabou-se, tá? Está todo mundo livre, né? Respondendo praticamente como se fosse um gás de elétrons, né? Tá? O que mais? Se você fizer um gráfico disso aqui, né? Posso fazer um gráfico em geral dessa função, né? Observe que para ômega maior que ômega p, epsilon isso aqui é menor, isso aqui é positivo, né? É menor que 1, essa diferença é menor do que 1. Certo? Então, nessa região, acima da frequência de plasma, né, você tem... essa seria a função, né? Ela cruza o epsilon. É claro que essa expressão não vale, como eu falei, para ômega menor que ômega p, certo? Só vale nessa região aqui. Tá? Isso aqui é só se a gente estender esse resultado da frequência abaixo da frequência de plasma. Tá? Essas aproximações que a gente está fazendo não valeriam, certo? Então, mas aqui vale. Isso aqui tende a que valor, né? Para ômega tendendo a infinito, qual é o valor máximo dessa função? 1, certo? Isso aqui tende a 0, né? É uma ômega muito grande. Então, a permissibilidade de um material qualquer, acima da frequência de plasma, é sempre menor que 1. Né? Uma coisa importante, uma consequência importante. O pessoal faz guerra de onda de raio-x, sabe como? Bota um canal, tá certo? Vidro. Certo? E vácuo. Aqui. Contrário da fibra ótica, né? Epsilon aqui igual a 1, né? Epsilon relativo, tá certo? Esse epsilon aqui é menor do que 1, epsilon relativo, certo? Então você pode ter guiamento, né? Guiamento você precisa que os meios vizinhos tenham um epsilon menor que 1. A pessoa guia raio-x fazendo isso. O inverso da fibra ótica, né? Que é vidro, tá certo? Regime convencional, né? E um vidro de um epsilon R menor do que esse, né? Por exemplo, se fosse ar, né? Epsilon R igual a 1, você guiaria um feixe de luz aqui dentro. Raio-x não, você tem que fazer o contrário, porque você está acima da frequência de plasma, né? O vácuo já tem, permanece a sua permissibilidade igual a 1 e o vidro ele vai ter, ou outro material vai ter um epsilon menor que 1, você tem guiamento, sabe? O pessoal faz isso, guia de raio-x fazendo isso aí. Eles produzem confinamento fazendo esse tipo de coisa. Né? Bom, e quanto aos metais, o que ele pode dizer a respeito? Né? Vou falar sobre isso. Como é que a gente encaixa metais nessa nossa análise? Né? Então, nos metais, você tem os átomos, né, que compõem metal e tem os elétrons ligados. Né? E uma parte dos elétrons são livres. Certo? Quer dizer que esses que são livres, eles não têm frequência de... não tem
aquela frequência natural de oscilação, porque não tem força elástica restauradora, digamos assim. Né? Então a gente vai separar um pedaço dos elétrons, né, elétrons ligados, certo? E um pedaço elétron livre. Né? Então a gente tem que também tomar o cuidado, certo? Então só para nós temos K grupos de elétrons, né, na nossa análise. Né? Vamos deixar o último grupo, certo? Como sendo o grupo de elétrons livres. Né? Então, o grupo FK, o último, certo? Então, de 1 até K-1 são elétrons ligados. O Késimo, que é o último, vai ser FK, elétrons, digamos assim, né? Por átomo, né? Elétrons livres, certo? A gente tem que voltar também ao conceito de polarizabilidade que a gente falou anteriormente. Os elétrons ligados no átomo, eles veem de fato o campo microscópico, certo? Aquele campo que a gente falou, levando em conta o efeito de despolarização, né? Moléculas próximas e distantes, certo? Os elétrons livres não, eles ficam transitando, eles veem o campo médio. Certo? Então a gente tem que separar essas duas coisas. Certo? Então veja, a polarizabilidade molecular, né? O momento de dipolo induzido para a contribuição dos elétrons ligados, né? Certo? Chamado de B de bound, né? O momento de dipolo induzido é conectado ao campo de acordo com aquela relação que a gente falou, levando em conta campo microscópico, né? Campo de correção. Certo? A gente chegou numa relação do tipo epsilon zero, polarizabilidade, né, desses elétrons ligados, digamos assim, ou dessas cargas ligadas, que tem também o núcleo, né? O núcleo está incluído. Tá? E a gente mostrou que isso dava o campo, né? Campo macroscópico, mais aquele P sobre 3 epsilon zero, mais a polarização sobre 3 epsilon zero. Esse era o menos disso aqui, era o campo de correção, certo? Nós tínhamos um campo de correção aí, no caso. Né? Tá? Isso foi levando em conta que o campo que atua num dipolo é o campo microscópico e não o campo médio. E por causa disso apareceu esse terminho aqui. Senão não teria isso aqui. Certo? Essa correção aqui. Só isso. Mas para os elétrons livres, se você fosse calcular o momento de dipolo, vamos dizer assim, né? Isso seria devido a uma polarizabilidade de campo. Esse F é de free, certo? Eta F, né? Vezes o campo médio. Eu não preciso fazer correção nenhuma de campo microscópico, por quê? Porque o elétron livre está se mexendo, ele está vendo um campo médio, de fato, eventualmente. Certo? Então ele tem que separar essas coisas. As funções são semelhantes, as polarizabilidades são semelhantes. Certo? A polarizabilidade eta B é só aquela devida aos elétrons ligados, né? Vai ser uma expressão que a gente já mostrou na aula anterior, ZQ2, né? Isso aqui já vinha direto, né? M epsilon zero, isso é a contribuição do núcleo. 1 sobre ômega 0,2 menos ômega 2, mais J ômega gama 0, e mais os K menos U grupos de elétrons ligados, certo? Mais soma de J igual a 1 até K menos 1. Todos têm ressonância, né? Grupos de elétrons, FJ grupos, com a mesma ressonância. Isso aqui dá ômega J2 menos ômega 2, mais J ômega gama J, né? Certo? Então, essa é a polarizabilidade dos grupos de elétrons ligados. Né? São funções tipo lorentziana, né? Funções da frequência. Né? Essas várias funções. Os elétrons livres, por outro lado, o que eles têm de diferente? Eles não têm frequência de ressonância. Você pode dizer que a frequência de ressonância deles é sempre nula. Né? Então, o Késimo grupo é o grupo de elétrons ligados, e a polarizabilidade desse grupo, esqueci aqui um fatorzinho, tá certo? Errei aqui, está faltando aqui um Q2, né? Sobre M epsilon zero aí. Né? O grupo de elétrons livres tem uma polarizabilidade que é Q2 sobre M epsilon zero. Daí você aparece aqui com FK, que é o número de elétrons, né? Liberados por átomo, assim. E aqui não aparece a frequência, fica menos ômega 2 mais J ômega gama K, né? Que tem uma constante de amortecimento. Bom, estou conseguindo pensar direito.
Bom, então daí vocês calculando essas polaridades, já estão calculadas, a polarização, né? É N vezes o momento de polo, tá certo? Induzido, que é N vezes PB mais PF, né? É somar tudo, né? Lembre-se que o momento de polo é a soma sobre todas as cargas, tá certo? Ele está falando de elétrons livres e momento de polo, né? Mas ele pode calcular uma grandeza semelhante, tá certo? É a posição do elétron vezes sua carga. Está lá não sei aonde, tem um momento de polo bem grande, tá certo? Então a gente joga essas expressões aqui, né? Observe, né? Você tem essas expressões. Então observe que aparece o P aqui, tá certo? No fundo eu quero obter, né? Usando essa equação aqui, né? Vou mostrar aqui que a gente precisa usar. Essas expressões, certo? PB e PF são funções do campo elétrico e da polarização, certo? Está aqui mostrado, né? E mais uma conexão entre P e E, que é P igual a epsilon menos epsilon 0E. Né? Usando essas relações, eu posso derivar minha função epsilon, permissividade elétrica. Né? Vou deixar para vocês fazerem isso, tá certo? Então fica algo desse tipo aqui. Tem uma algebrinha aqui, tá certo? Então você fica com epsilon menos epsilon 0, que é exatamente está aqui, ou seja, expressando todo mundo em função de P e E, certo? Expressar PB e PF em termos de P e E é dado por essa receita aqui, né? Com esses coeficientes calculados aqui embaixo já, certo? Tem as expressões para ele. Né? Então você pode mostrar que isso aqui vai dar, depois de mexer um pouco nisso aí, vai dar esse tipo de expressão. Estamos levando tudo em consideração, não tem nenhuma aproximação aqui ainda, certo? Está assim de forma. Vamos avançar um pouco mais aqui para a gente poder... Você fica com essa expressão epsilon R igual a 1 mais, né, densidade de átomos eta B, uma função da frequência, certo? Aquela função que tem vários termos, né? Sobre 1 menos N eta B sobre 3. Observe, isso aqui é a contribuição para a permissividade de elétrons ligados, né? Que dá a função permissividade convencional que a gente está acostumado, isso é a relação convencional que a gente conhece, certo? Aparece mais um termo aqui, N eta F sobre 1 menos N eta B sobre 3, certo? Isso aqui, você pode combinar isso aí, certo? Isso aqui é a permissividade convencional de um material, é a parte dos elétrons ligados, é a parte relativa dessa permissividade de elétrons bound, né, ligados, epsilon BR, certo? Tá? Então a função permissividade tem essa componente aqui convencional que a gente conhece, mais um outro termo que a gente vai analisar. Observe o seguinte, uma vez eu chamando isso aqui tudinho, por exemplo, só para mostrar o que isso dá, epsilon BR dá, é só combinar essa soma aqui, vai dar, tirando o mínimo aqui, né? Vai ficar isso mais isso, certo? Ou melhor, vamos fazer assim, 1 mais 3N eta B, né? Sobre 3 menos N eta B, certo? Isso aqui vai dar, tirando o mínimo agora, 3 mais 2, certo? 3 mais 2N eta B sobre 3 menos N eta B. Observem que, com isso, eu posso extrair, ao invés de me preocupar com a função eta B, que é a função complicada da frequência, certo? Eu expresso meu eta B dentro da permissividade e meço naquela frequência, certo? Permissividade convencional. Observe que dessa expressão eu reexpresso o eta B em termos da epsilon BR, certo? Sem problema nenhum. Né?
E com isso, eu expressando isso aqui em termos de epsilon BR, eu jogo aqui, eu tenho então esse coeficiente, não preciso saber a função da frequência correta. Ele vai ser uma permissividade da parte convencional. Tá? Se vocês quiserem ver a solução, dá isso aqui. N eta B, em termos da permissividade relativa, vou dar isso aqui, né? 3, diferença sobre epsilon BR mais 2. Tá? Algo que já tinha feito antes, na verdade, né? E com isso, certo? Não vou fazer muito essas contas, mas só mostrar mais a essência do resultado. O epsilon relativo pode ser escrito assim. Aí você tem que atentar com as definições que eu vou colocar agora, que não estão na nota de aula, tá certo? Então, eu introduzir mais um parâmetro aqui. Vai ficar assim. E tem os errozinhos, tá certo? Então o que está valendo é essa que a gente vai colocar no vídeo, certo? Depois a gente corrige, tá certo? Vai ficar epsilon BR, né? Como eu defini agora há pouco. Tá? Mais... fazer assim. N, para ficar mais fácil. N vai ficar Q2 sobre M epsilon efetivo, certo? Esse é um parâmetro que não aparece na nota de aula, né? É melhor fazer assim. Tá? Definir aqui antes, depois a gente bota a expressão. Vou definir uma frequência de par, né? Definir aqui, daí a gente vê os que a gente expressa em termos desses parâmetros. Pode ser escrito da seguinte forma: epsilon BR epsilon R, né? Igual a epsilon BR mais ômega P ao quadrado. Vai ter a expressão semelhante àquilo que a gente falou anteriormente, né? Sobre menos ômega 2 mais J ômega gama efetivo. Gama K. Certo? Onde a frequência de plasma, né? É isso aqui, ômega P ao quadrado, é dado por densidade de elétrons, chamada de, aliás, de elétron livre, né? Vou chamar de N minúsculo, tá certo? Tem elétron ligado e elétron livre, né? Então tem elétron livre, uma densidade N de elétrons livres, Q2, sobre M epsilon efetivo, certo? Onde, né? Epsilon efetivo é, por definição, é uma definição apenas, cadê ela? É 3 epsilon 0 sobre epsilon BR mais 2. Observe, né? Se o meio é mais ou menos meio convencional, quer dizer, se a contribuição dos elétrons ligados é parecida daquela de materiais convencionais, o epsilon BR vai ser da ordem de 2, dependendo da frequência, certo? Frequências óticas. Né? Então isso aí, esse epsilon efetivo que aparece aí é da ordem de epsilon 0, 3/4 de epsilon 0, quase epsilon 0. Então a ordem de grandeza é essa. Certo? A densidade de elétrons livres é simplesmente o número de elétrons livres por átomo, que é FK, né? Vezes a densidade de átomos. Né? É isso aqui, certo? N de elétron livre, né? E essencialmente isso, porque o resto não muda muito. Esse epsilon efetivo não vai ser muito diferente de material para material, tá certo? Então, essencialmente, o número de elétrons livres determina onde está a frequência de plasma de um metal. E onde está é importante. Né? Vai determinar em que região o metal deixa a luz passar e em que região ele bloqueia a luz. Tá? Então, fica essa expressão simples, né? Onde a gente pegou toda a dependência de frequência da parte ligada e jogou no parâmetro epsilon BR convencional. Então, você fica com essa expressão aí. Então, essa expressão correta, tem alguns erros aí. Não é que tem erros, está correto, mas é porque nas notas de aula eu não uso esse epsilon efetivo, que ele simplifica um pouco a notação, certo? Então, essa é a função permissividade
de metais, isso vale, isso aí a gente não está fazendo nenhuma aproximação de muito acima das frequências de ressonância, em qualquer região agora, certo? Observe o seguinte, a gente pode agora tirar a parte real imaginária dessa expressão aqui, né? Certo? Vamos multiplicar pelo conjugado, né? Então, você tem aquele fator que está lá em cima, né? Esse fator ômega p ao quadrado, que é chamada frequência de plasma, né? Ao quadrado, tá certo? Sobre menos ômega 2, né? Menos ômega 2 mais J ômega gama K, dividido pelo conjugado, tá certo? Na aproximação em que ômega é muito maior do que gama K, tá? Isso em geral é verdadeiro, certo? Então eu não vou desprezar isso aqui, né? Mas a gente pode botar em evidência, né? Ômega p ao quadrado sobre ômega 2, então menos aqui na frente, certo? 1 sobre, né? 1 menos, né? J gama K sobre ômega, né? Tá certo? Acho que sim, né? Ômega 2 gama ômega, né? Isso aqui é pequeno, tá certo? Então, isso é aproximadamente ômega p ao quadrado sobre ômega 2 menos, né? E aí o inverso, né, da diferença da a soma, né? Dá 1 mais aproximadamente J gama K sobre ômega, né? Você tem então a permissividade elétrica, tá certo? Tá? Tem esse termo aqui que é real, né? Tá assumindo que isso é uma permissividade convencional. Tá? Então, epsilon relativo é aproximadamente, né? Epsilon B relativo menos ômega p ao quadrado sobre ômega 2 1 mais, né? J gama K sobre ômega, daí você tem a parte real imaginária, né? Isso aqui é a parte real menos J, a parte imaginária, né? Onde a parte imaginária necessariamente tem que ser negativa, como a gente falou antes, para você ter dissipação, certo? A parte real dá algo parecido com a função permissividade de qualquer material acima da frequência de plasma, né? Essa função quadrática que a gente falou agora há pouco, epsilon BR menos ômega p ao quadrado sobre ômega 2, certo? E a parte imaginária é esse termo positivo aqui, gama K, né? Ômega p ao quadrado, gama K sobre ômega 3. Você varia com ômega a menos 3. Cai mais rápido do que a parte real, né? A contribuição dos elétrons livres, certo? E outra coisa, essa parte aqui só existe por causa das perdas, né? Se gama for zero, sem perdas, não aparece essa parte aí. Certo? Então, a permissividade elétrica de metais tem esse comportamento, certo? Observe que existe uma condição em que essa parte real, vamos esquecer um pouquinho isso aqui, né? Porque às vezes esse efeito é pequeno porque a perda é pequena, certo? A perda que a gente fala é aquele efeito de dissipação, né? Ora, tem um limite aqui. Tem uma região em que o epsilon é positivo, tem uma região em que o epsilon é negativo, certo? Então, a condição é... Isso aqui vai dar zero, né? No ponto de transição. Certo? Numa frequência o quê, né? Ômega igual a ômega p sobre raiz de epsilon b relativo, certo? Isso é um cálculo mais ou menos aproximado, né? Porque, obviamente, epsilon br não é uma constante, né? Mas para frequências altas ele pode ser. Uma vez que você já passou toda a ressonância, a variação é tão gradual, tão lenta, que você não percebe a variação no epsilon br, certo? Então é quase uma constante que você tem aqui, né? Certo? Então, existe essa frequência, né? Que é a frequência de plasma sobre raiz de epsilon, certo? Esse epsilon br pode muito bem ser praticamente 1, certo? Então, esse ômega dá essa frequência de transição é exatamente mais ou menos a frequência de plasma do material, certo?
E, mais uma vez, o comportamento da parte real é esse, né? A parte real, agora, que a gente vai começar a entender, né? Epsilon linha, né? Essa é a frequência de transição. Então, acima disso, se a gente olhar para essa expressão aqui, né? Você vai aumentando a frequência, a tendência é o epsilon linha ser esse valor aqui, atingir o valor constante, certo? E é claro que, na nossa teoria, que a gente falou agora há pouco, para ômega muito grande, esse epsilon BR vai ser 1, certo? Para qualquer material, né? Então, esse epsilon BR é da ordem de 1 já, certo? Para frequências muito altas. Né? Mas, rigorosamente, você tenderia a isso aqui, né? Então, um metal acima dessa frequência, mais ou menos igual à frequência de plasma, ele tem permissividade positiva menor do que epsilon BR, que para frequências altas é da ordem de 1, certo? Né? Aproximadamente aqui, mais assim, né? Abaixo da frequência de plasma, o metal se comporta o quê? Permissividade o quê? Negativa. Então, se você olhar o metal como sendo, olhando a permissividade, tendo uma permissividade, ele é um material que tem um epsilon, geralmente na região do visível, na região convencional, ultravioleta próximo, talvez, ele é um material com permissividade negativa. Tá? Né? E quando o epsilon tem quando o material tem uma permissividade negativa, é porque ele reflete a luz. Né? A gente vai ver isso com mais detalhe depois. Tá? A luz é refletida, ela simplesmente não, ela bate e volta. Tá? Mas o que acontece? Se você passa dessa frequência limite, né? Então ele se torna um material convencional e a luz passa. Então, agindo no laboratório, tem filme de ouro, não sei se você já viu, certo? Tem mais ou menos 500 anos de espessura, certo? Você bota ele na luz assim, ele é razoavelmente fino, sabe? Você vê meio esverdeado. Ou seja, você consegue passar, já começa em verde, já começa a passar. Você não vê vermelho nem nada, você vê verde. Você passa o verde, sabe? Se pegar um pedaço de alumínio, um filme de alumínio, e botar, você vai ver azul. Ou talvez não veja quase nada, sabe? Ou prata também. Você vai ver azul ou quase nada. Porque a frequência de plasma de prata e de alumínio é mais para longe ainda. O alumínio joga 3 elétrons, né, de valência, certo? Livres. Então a densidade dele é maior. Né? O fator de raiz de 3 maior do que a frequência de plasma de outros materiais. Digamos assim. Então o alumínio, você pode ver, porque o alumínio vai até lá longe. Ele é um metal bom refletor até frequências altíssimas. Né? Ultravioleta, sei lá, 300 nanômetros ou menos, talvez, certo? Mas passou disso, ele passa. O alumínio, a prata não, já é mais para cá um pouco. Você já vê azul, certo? Se você botar na luz. O ouro você vê verde. Porque a frequência de plasma do ouro é mais para baixo um pouco. Você pode ver isso através fazendo esse experimento simples, você vê onde é que está a frequência de plasma mais ou menos de cada metal desse. Né? Então, isso é um resultado interessante, importante. Isso dá vários resultados importantes. Né? Por exemplo, na ionosfera, você tem elétrons livres, tá certo? Praticamente um material se comportando como metal, então o epsilon é negativo. Né? Você joga a radiofrequência numa certa faixa, até uma certa faixa, ela é refletida. Passou dessa faixa, você passa dessa região aqui, vem para cá, e aí ela é transmitida. Certo? Ela passa. Né? Então, tem a ver com esse modelo aí. Né? Como eu falei para vocês, esse nosso modelo de função permissividade, ele explica muitas coisas, né? Só para a gente mostrar também, né, as analogias, né? A gente faz no modelo na condução elétrica. Se você for olhar a condutividade de um metal, né, a gente fez isso no curso de eletromagnética avançado, no curso da graduação também, a gente chega numa relação que a condutividade, né, suponha que você tem um metal, certo? É a densidade de elétrons, né, quadrado da carga, tempo de colisão médio dos portadores livres sobre a massa efetiva, ou a massa do elétron, certo? Isso é um resultado assim clássico também que se mostra de forma simples, um modelo simples para mostrar isso aí. Né? De que forma a nossa permissividade se conecta com esse comportamento? Então a gente vai olhar aí o comportamento de metais em baixa frequência, né, que é isso aqui que foi extraído do comportamento de baixa frequência.
mostrar que essa expressão realmente é obtida desse nosso modelo de permissividade, certo? Vamos ver aqui rapidamente. A gente tem muito interesse em compreender os materiais, porque a gente usa esses materiais para fazer dispositivo de engenharia, né? Então a gente precisa realmente saber o significado dessas coisas, sabe? Por isso que o curso tem essa ênfase. A gente sempre está mostrando essa parte essencial aí. Então veja bem. Vamos olhar para as equações de Marx e a gente vai poder facilmente interpretar, principalmente essa equação. No regime permanente, né? Notação de H, o AJ, né? Densidade corrente, né? Mais J ômega D. D igual a epsilon E, né? No meio que tem permissividade epsilon, né? E J é igual a sigma E, né? E D igual a epsilon E. Certo? Você tem aí essa relação. Bom, por um lado você pode ver desse jeito. Sigma mais J ômega epsilon E, né? Eu posso ver o material como tendo uma condutividade sigma efetiva, dá para essa expressão aqui, tá? Se eu quiser. É como se fosse um fator de escala em relação ao campo elétrico. Isso aqui é uma corrente, né? Densidade corrente, sigma efetivo. Ou, alternativamente, né? Posso botar o J ômega em evidência e o coeficiente que eu obtiver vai ser a permissividade, né? Certo? Se eu botar J ômega em evidência aqui, né? Porque exatamente aqui, J ômega aparece aqui um epsilon, né? Se eu botar J ômega em evidência, o que aparecer vai ser o meu epsilon efetivo. Então aqui seria epsilon, né? Menos J, sigma sobre ômega, certo? Isso vai ver, né? Ômega cancela, J com menos J dá 1. Né? Isso aqui seria, então eu posso ver também meu material como exibindo uma permissividade efetiva ou seja, com a permissividade convencional e uma parte imaginária dada por essa expressão. Certo? Muito bem. Cadê? Então, veja. Isso aqui, na realidade, seria a nossa parte imaginária da permissividade, né? Essa é a conexão. Certo? Vamos olhar isso no regime de baixas frequências, né? Então, você teria aí o epsilon, duas linhas. Esse aqui é epsilon mesmo, né? Não é epsilon relativo, não. É epsilon com dimensões de permissividade mesmo, né? Epsilon, duas linhas, seria o sigma sobre ômega, né? Ou, alternativamente, se eu sei o epsilon, duas linhas, sigma vai ser ômega, epsilon, duas linhas, né? Certo? Vamos botar a nossa expressão para permissividade, vou reescrever aqui. Epsilon relativo é aproximadamente... eu já fiz isso, né? Vamos fazer aqui. A expressão exata, né? Vamos botar a expressão exata, certo? A gente vai olhar para essa expressão no regime de baixas frequências, né? BR. Eu estou com a anotação aqui, por isso que eu estou titubeando aqui, porque eu estou tentando passar para essa nota aqui. Mais a densidade de elétrons livres, Q2, sobre M epsilon efetivo. Eu estou tirando a frequência de plasma agora, botando aqui explicitamente. NQ2 sobre M epsilon efetivo. Você tem aquela função de frequência que a gente tinha antes, né? 1 sobre menos ômega 2, né? Mais J ômega gama K. Tá? No regime de baixas frequências, esse termo aqui é maior do que esse. Tá? Esse é quadrático em ômega, o outro é linear em ômega. Tá? Então, no regime de baixas frequências, né, ômega tendendo a zero, epsilon relativo é aproximadamente o quê? Né?
epsilon BR, né? E que vai ficar, esse termo sai, né? Esse J fica menos, né? Menos J, NQ2, M, massa do elétron, né? Epsilon efetivo, gama K, está faltando ômega aqui, né? Ômega, certo? Bom, a gente acabou de falar, né? Epsilon duas linhas é sigma sobre ômega, né? No regime de baixas frequências. Sigma sobre ômega seria isso aqui, ou seja, isso aqui a gente identifica como sendo a condutividade, então, que ele está falando, né? Então, a condutividade seria densidade de elétrons, Q2 sobre M epsilon, né? Esqueci da expressão original, tinha um epsilon, tá certo? Deixa eu falar aqui agora. Eu esqueci de botar um epsilon aqui, tá certo? Epsilon do material, né? Que é derivado da teoria clássica. Então, você mostra que essa expressão dá exatamente isso. M epsilon efetivo, que é o epsilon lá, né? Gama K. E gama K, na realidade, é o inverso do tempo de colisão, tá certo? É isso que dá a dissipação nos metais. Evento de colisão, com o tempo entre colisões tal K, dá uma frequência equivalente de perdas, né? Ou seja, o modelo lá mostrou isso, é como se tivesse um atrito viscoso, cuja fator de proporcionalidade é 1 sobre tal K, que é o gama K. Então, se você olhar para a expressão, isso aqui dá exatamente a expressão derivada da condução elétrica, certo? Mesma expressão. Ou seja, a gente não precisa se preocupar mais aqui na ótica, certo? Nas frequências altas, em condutividade ou permissividade. A gente trata tudo como permissividade, certo? Porque a condutividade está aí dentro, né? Ela faz parte. Então, se a gente fala de um metal, a gente fala de um epsilon do metal. A gente vai saber agora que um metal, numa região abaixo da frequência de plasma, é um epsilon, o metal é um material que tem um epsilon negativo. Normalmente, na maior parte de operação do metal, ele é negativo, o epsilon. Materiais convencionais não, tem epsilon positivo. Mas aí leva em conta tudo, ou seja, a condutividade já está embutida nesse processo. Não precisa se preocupar, qual é a condutividade? Está dentro. Está dentro da nossa função generalizada da permissividade, certo? Parar por aqui hoje, né? Eu falei que era rápida, né? Demora mais tempo para montar esse negócio. Então ficamos para a próxima e deve sair uma lista hoje aí, tá certo? Para a gente começar a trabalhar. Tá?